Dacilton Matos dos Santos. Estou aqui na Geórgia, graças a Deus, dos Estados Unidos. Dia 8 de agosto de 2022. Fazendo uma caminhada. E vocês observem que as calçadas aqui, a margem da rodovia, elas são intercaladas com grama. Então a calçada é mínima. Isso ajuda a prevenir contra as enchentes na zona urbana ou mesmo na zona de rodovia. Aqui nos Estados Unidos da América, sempre eles utilizam esse cordão verde arbóreo, que é um quebra-vento e também serve para diminuir a poluição sonora. Por trás dessas árvores que vocês estão vendo aqui, estão as residências. E essas árvores são utilizadas para diminuir o ruído do tráfego de veículos nas rodovias. Como vocês observam, as árvores são frondosas, são árvores porte alto. E observem que o fluxo de veículos é intenso. Mas aqui nos Estados Unidos eles utilizam essa estratégia de a parede verde quebra vento ou quebra a poluição sonora na zona urbana através das árvores. E continua utilizando calçada intercalada com gramado, como vocês observam aí no fundo. Então é interessante essa proposta. Eles têm uma boa sintonia e são bem resolvidos quanto à questão ambiental. Vocês estão vendo lá atrás as casas, residências e as árvores fazendo quebra-vento, contemporizando a temperatura e diminuindo a poluição sonora. As árvores têm essa utilidade, presta esse serviço ecológico e é redução de ruído, graças a Deus. O pecado é enchente, porque o pecado é a omissão. A sabedoria humana diz que a omissão, quando é deliberada, é irmã siamesa da mentira. Isso aí é entre aspas, né? A omissão, quando ela é deliberada, é irmã siamesa da mentira. Qual é a verdade aqui? É que o meio ambiente está sendo preservado pela verdade, que é a ciência ecológica. A verdade material, né? Porque Deus, Ele diz, Jesus Cristo diz, respondeu-lhe Jesus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo é que é essa verdade que liberta. Mas depois de Jesus Cristo, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Então, o pecado é a mentira. O pecado é a corrupção que rouba dinheiro de fundo ambiental e de instituições que trabalham com o meio ambiente. Ficam superfaturando, roubando dinheiro. É a mentira, é o pecado. Aí o salário desse pecado é a morte. E aí a população paga, né? Porque quantas pessoas já morreram no Brasil por causa de enchente na zona urbana, incêndio, Pantanal, a morte da biodiversidade. Mais interessante, né? Esse detalhe, no século XVIII, no século XIX, esse povo aqui da Geórgia passou por crise ambiental e perda de altos volumes de solo, mas eles resolveram obedecer o que Deus fala em Gênesis 2, Gênesis capítulo 2, versículo 15, que é ocupar o solo
e preservar o meio ambiente. Aqui é sombra, né? Quase 100% de sombra. Ali naquela casa mora uma família de mexicano, onde está essa cabine dupla. Aqui tem as placas alertando que a artéria trafega, transita criança. A casa ali no bosque. Aqui a gente diz, vou passear no bosque. E passeia. Teoricamente, prática. Teoricamente, na prática. Agora, interessante. Olha essa parelha de árvores. Eita, graças a Deus, olha só. São parelhas. Seu Zé, Dona Maria e a meninada é o nome de ficção. Estão morando na casinha ali, tranquilo, com sombra e preservando o que Deus criou e tendo a bênção. A bênção de sobreviver no meio ambiente ecologicamente equilibrado, saudável. As depressões, eles têm o cuidado de manter com árvores. Isso também vai evitar alagar, encharcar lá embaixo. Porque as árvores, elas impedem o desbalanço hidrológico do solo. As árvores impedem o desbalanço hidrológico dos solos. Essa casa aqui, graças a Deus, de manhã pega sol na fachada da casa. Aí quando chega de tarde, aí ó, não tem assim árvore mesmo na frente como essas daqui, ó. Aquela casa não tem, mas compensa. E agora o gramado, a chuva bate na calçada, no asfalto, mas não provoca enxurrada, porque existe uma harmonia de interceptação das águas da chuva entre as árvores, os arbustos, a vegetação herbácea e o solo permeabilizado. Ali eles estão irrigando porque essa faixa de grama tem poucos dias que foi plantada. E aí, para poder garantir o enraizamento dessa faixa de gramado, eles estão irrigando. Mas isso não é assim, de todas as áreas que nós passamos aqui, está sendo a primeira, porque esse gramado é novo. Olha aqui o que fizeram, olha. Uma caixa natural, o contorno do gramado, em cima solo, mas que está coberto com a deposição de matéria, biomassa que cai das árvores. E a mão humana está sempre ajudando. Ali tem um dispositivo cheio de recipiente para atrair beija-flor, para alimentar, uma solução doce. Está aqui. E essa carreira de árvore aqui, ó, esse quebra-vento entre as duas residências. Essa planta chamam de magnólia aqui, ela dá uma flor branca, exuberante, uma flor bonita. Olha aí. Tem gramado, caixa de coleta de matéria orgânica para deixar o solo permeável. O solo absorve água. A matéria orgânica vai se decompondo e o carbono vai sendo reincorporado no solo e as árvores vão sendo mantidas com adubação orgânica. Assim, gramado verde é o sinal de que o solo tem um bom potencial de fertilidade natural e a reincorporação da matéria orgânica feita
pelo homem, pela mulher, pelas crianças, jovens, adolescentes. Então o meio ambiente não vai se manter sem uma relação harmoniosa com o ser humano. A ação antrópica vai notabilizar o resultado que nós estamos vendo aqui. Agora, para ver esse resultado notável, é necessário políticas públicas que sejam conscientes, tenazes, resilientes e que não tenham o tecido podre da corrupção dos políticos. E que a sociedade possa realmente ser proativa, mas para isso é necessário ter educação ambiental e alfabetização ecológica em todas as faixas etárias, principalmente crianças, adolescentes, jovens. Essa casa aqui, ó, a proprietária, eu falei há poucos instantes, reformou essa casa, ela sozinha, Deus, pintando essa casa, ela pintou as colunas e fez a reforma. Lá tem casa, lá para dentro. O sol bate ali, mas o asfalto sombreado. E aqui nós vamos ver um manejo interessante. Aqui nós temos a grama, arbustos e árvores de porte baixo, árvore de porte alto e árvores de porte alto na frente, no fundo. Olha aqui. Esse manejo ecológico com a cerca viva, aí vai embora, aí ó, ela vai embora. Isso aqui é uma cerca viva quebra-vento, arbóreo, as frentes das casas laterais, quando o vento vem, bate ali. Então a interceptação de vento e a distribuição do vento úmido. E para que plantar cacaúera pleno sol? Vem aí a pergunta, olha aí. Nós estamos na zona urbana, um quebra-vento aqui. E a necessidade de fazer um diagnóstico agroecológico antes de implantar novas áreas com cacaueiros, ou híbridos, ou cacaueiros clonados. Estão arando, gradeando, mecanizando o solo, plantando cacaueiro a pleno sol. E quando vão fazer os vídeos, as folhas dos cacaueiros estão balançando, que só falta arrancar do pé e cai. Cai de uma forma prematura, mas isso aqui é um quebra-vento arbóreo. E embaixo o gramado ainda. À frente das áreas de cacaueiro, as laterais, aonde há necessidade, que é visível, é necessário gramar à frente ou plantar uma leguminosa perene e fazer quebra-vento com espécies que sejam multifuncionais. O jambeiro, a jaqueira. Você chega na feira com um saco de jambo e vende. Já dá para comprar o óleo diesel, a gasolina. A formação e manutenção do lençol freático aqui, ó, com água, e forma e conserva alguns córregos. A gente observa que a proteção das encostas aqui, dos paredões com a vegetação, impede o assoreamento desses córregos em plena zona urbana. E aqui é o fundo do quintal da casa da minha filha Anne Rebeca, do meu genro Stephen, dos meus netinhos, a Chloe,
o filho, a conservação dessas árvores. Aqui a intercalação de barreira arbórea. Nós observamos aqui, ó, entre a casa do vizinho e a casa da minha filha Ana Rebeca. Então, toda essa proposta aqui foi resultado de uma experiência negativa que o estado da Geórgia passou entre os séculos XVIII e XIX, aonde o estado, na zona rural, começou a perder volume de solo por lavagem superficial de solo, a erosão laminar, e naquela época havia um manejo de impacto ambiental. Em 1930 eles resolveram fazer uma assembleia com os representantes políticos e agricultores e o Estado, o poder público, resolveram em 1930 criar uma espécie de comissão estadual de manejo de água, preservação de água, manejo de solo. E aqui a gente observa lá na frente, do outro lado, a barreira vegetal de árvores, graças a Deus. E aqui o resultado na zona urbana de toda essa proposta está aqui na prática, que é solo sempre coberto com componente arbóreo diversificado. A gente vê aqui o potencial de água que existe na zona urbana. Essa água é a água disponível e água residente no solo, resultado de manejo de solo e manejo de árvores na zona urbana. E esse conjunto de solo permeabilizado, quando chove, as águas da chuva são realmente aproveitadas para recompor os lençóis freáticos e deixar essa água disponível, que ela funciona aqui como um córrego, ela circula sobre o solo, e a perda da água e o reingresso da água é de forma gradual. Então aqui nós temos todo o solo com a cobertura herbácea, arbustiva e arbórea. Aqui no fundo dessa casa, ó, a gente observa essa árvore, que é, graças a Deus, uma árvore frondosa. Ela é uma árvore de boa altura. E aqui, logo abaixo, a gente observa que essa árvore ela está sendo abastecido, o sistema radicular, todo o processo ecofisiológico, por aquela água ali que nós vimos há poucos instantes. Isso é o que impede a formação de enchentes na zona urbana, em qualquer região. Então, o cuidado máximo de evitar jogar o lixo no chão. As vias são conservadas ali, porque existe uma harmonia entre a coleta seletiva do lixo. E em 1937, eles decidiram também criar 40 distritos destinados a intensificar um trabalho, a semelhança aí no Brasil de até assistência técnica de extensão rural, que presta até hoje orientações quanto a proteção, manejo e conservação de solos e da água, tanto na zona urbana como na zona rural. Então aqui é o fundo da casa, é o quintal da minha filha Rebeca.
Nós estamos vendo aqui o potencial arbóreo que existe. De início a gente pensa que isso aqui é numa propriedade rural, mas todo esse espaço aqui é urbano, está incrustado no município de Lawrenceville, no estado da Geórgia. Aqui nessa parte de arbusto existe um solo que está coberto com a lâmina de água. E essa vegetação aqui, que é considerado gramado, periodicamente o meu genro faz a manutenção com a máquina, cortando a grama. Então nós observamos aqui, ó, uma árvore no fundo do quintal da minha filha, Rebeca, madura, e as copas das árvores são altas, interceptam a chuva, as folhas vão liberando essa chuva de forma bem gradual, de forma que o solo vai ter uma boa infiltração de água, evitando tanto a seca prolongada como as enchentes. Essa árvore aqui é uma árvore que é endêmica aqui da região e está bem próxima da residência, né? Que aqui é o fundo da residência. Lá do outro lado tem outra residência, outra árvore aqui que é bem robusta, bem alta. Nós observamos e toda essa resiliência dura desde 1930 até os dias de hoje. Eles foram evoluindo, inventando equipamento, a tecnologia, equipamento para fazer a manutenção, a poda ou corte de árvores, um manejo sustentável. Existe uma fiscalização aqui persistente que faz a inspeção dos gramados das casas, porque se por um acaso eles observarem que o gramado não está sendo mantido à altura adequada, não estiver sendo feito o corte da grama, eles mandam uma notificação para que o morador da casa providencie a regularização do corte da grama. E as empresas de prestação de serviço via energia elétrica têm equipamentos de alta segurança, EPI, aonde as escadas são cheias de segurança para que a mão de obra venha a realizar a manutenção sistemática dessas árvores. Aqui é a residência da minha filha, Rebeca, graças a Deus. 4h02 da tarde. Muita grama. Aqui, essa espécie arbórea eu plantei, graças a Deus. Depois que eu cheguei aqui, em junho, julho, eu plantei essa espécie. Eu tenho um vídeo com o plantio dela. Tem outra espécie aqui também. Fizemos aqui um acordo aqui com o meu genro e ele concordou em plantar outra espécie para ocupar esse espaço disponível que existe de gramado. E
o que está faltando aqui é justamente introduzir, como algumas casas têm, o componente arbustivo ou arbóreo multifuncional, que produzam frutas, né? Aqui nós temos o pinos, eu plantei, graças a Deus, já quando eu cheguei aqui. Nós chegamos aqui dia 23 de junho de 2022 e outra espécie está se aclimatando, e o resultado desse clima, em plena zona urbana, calçada mínima, vocês observam, a temperatura é amena. Nós temos ali a minha esposa, Maria do Socorro, fazendo um piquenique na frente da residência da filha, Ana Rebeca, a Chloe, a minha netinha ali, ó, graças a Deus, tá degustando as frutas regionais. E essa espécie aqui é a espécie arbustiva que é usada. A presença humana ajudando o meio ambiente. Eles fazem a cobertura morta utilizando a biomassa vegetal, e sobre essa biomassa, de forma espontânea, aparece a vegetação herbácea. Isso contribui para diminuir a temperatura na zona urbana, né? A gente observa que o solo está sempre protegido. Existe um baixo percentual de solo impermeabilizado. Laurenceville, 4 de julho de 2022, Geórgia, Estados Unidos da América. Aqui é a zona urbana. Esqueci de trazer o baldinho para colocar as bases de bombom que ele joga. You don't know that it's this parade. Well, yes. That could be a unique thing. Everybody has like that positive parade. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Cadê a menina linda da vovó? Conversa com ele, que ele não... Boa tarde, nós estamos aqui em Laurenceville, na Geórgia, Estados Unidos da América, dia 8 de agosto de 2022. Estamos registrando esse quebra-vento na zona urbana, um quebra-vento arbóreo, e uma maneira que os norte-americanos utilizam isso aqui para combater a poluição sonora. As árvores têm essa utilidade ecológica, esse serviço ecológico, que é justamente reduzir o ruído na zona urbana. E aqui essa área é uma área de uma escola, e o acesso ele é protegido
uma das laterais, com essa vegetação. Aqui nós estamos vendo que é uma pista, uma rodovia, fluxo normal de veículo, mas desse lado nós temos esse quebra-vento e do outro lado a vegetação que compõe medida de prevenção contra excesso de calor na zona urbana e prevenção contra enchente na zona urbana e equilíbrio do ciclo da água. Nós estamos aqui na época do verão, mas o céu está nublado, as nuvens estão sob o efeito benéfico das árvores. É por isso que nós não podemos plantar cacaueira a pleno sol, porque aonde se tem área de cacaueira a pleno sol, existem os buracos no ar que arremessam as nuvens para as partes mais altas em função do excesso de calor gerado por área de cacaueiros plantados a pleno sol. Então isso aqui é uma lição, uma aula de ecologia prática, né? Graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. Eu estou aqui fazendo um registro aqui, uma caminhada na zona urbana e a média da paisagem aqui nessa região da Geórgia, de Lawrenceville até Atlanta é essa aqui. Esse aqui é o panorama, é a paisagem de muita vegetação arbórea, herbácea e arbustiva na zona urbana. Graças a Deus. Maneira de evitar enchentes na zona urbana e também Lawrenceville, Estados Unidos da América, dia 29 de agosto de 2022. Esta área é uma área de rodovia estadual e as rodovias mantidas pelo Estado, uma área de escola, e aqui é a velha tradição onde os ônibus de cada escola vão pegar os alunos nas suas respectivas áreas de residência, e aqui a gente observa um planejamento de construção de infraestrutura no perímetro escolar, mas a preocupação em dispor os reguladores naturais que permitem a formação de nuvens, impedem o excesso de poluição sonora, que são justamente as faixas de quebra-vento formado por componente arbóreo, arbustivo e herbáceo. E a preocupação em manter as vias públicas limpas com a coleta seletiva do lixo e mantendo o mínimo possível de solo impermeabilizado. E a presença da interferência humana no meio ambiente com altas tecnologias, mas usando a tecnologia para viver em harmonia com tudo que Deus criou, solos cobertos, ou com vegetação herbácea, ou então com matéria orgânica que eles conservam sempre sobre o solo, como nós estamos vendo aqui nessa área de pinos. E essa área, ela é antropizada, no entanto, sempre o solo recebe manejo para a contenção de erosão laminar. Em 1937, o estado da Geórgia lançou um projeto de manejo e conservação de solo, e aí
modelo de preservação ambiental permite que essa região não sofra com enchente e há uma boa formação de nuvem e precipitação pluviométrica, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos. O perímetro urbano em Lawrenceville, na Geórgia, nos Estados Unidos da América, dia 29 de agosto de 2022. As residências, aqui é a zona urbana. E lá por trás daquelas casas tem a barreira vegetal, que é formada por componente arbóreo diversificado. E esse perfil é o perfil mantido pelos norte-americanos. Sempre as casas são intercaladas na frente e no fundo com árvores. E o sereno, o orvalho, até 11 horas da manhã essa umidade é liberada gradualmente para a atmosfera, o que permite uma sensação térmica agradável, amena. E vocês observam que sempre o componente arbóreo eles respeitam. Essa casa aqui, ó, e a outra residência, elas estão cercadas com o componente arbóreo diversificado. E aí, isso aqui é uma rua, essa rua ela prossegue aí, né, para a frente, e sempre na frente das residências tem árvore. Ali vocês estão vendo aquela faixa de árvore lá à direita, lá na frente, aquele corredor. Esse é o modelo de preservação ambiental que no estado da Geórgia os norte-americanos adotam. E olha aqui um exemplo de consciência e educação ambiental. E essa consciência ela existe em diversas faixas de poder aquisitivo. Que existem bairros que são mais, assim, como se diz aí no Brasil, popular, mas a consciência é essa, de sempre manter calçada intercalada, como vocês estão vendo aqui, com gramado, e para diminuir o percentual de solo impermeabilizado, permitir a infiltração da água no solo, que vai garantir o reabastecimento do lençol freático e vai impedir as enchentes. E essa proposta aqui, eles não utilizam somente o meio-fio, utilizam essas calhas que coletam a água da chuva e fazem o possível para manter limpo as vias públicas, graças a Deus. Aqui quem vos fala é Dacilton Matos dos Santos, graças a Deus. 29 de agosto de 2022. Boa tarde, meu nome é Dacilton Matos dos Santos. Estou aqui no município de Lawrenceville, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América, na zona urbana, e vamos fazer uma avaliação da paisagem urbana, do ordenamento territorial, de ocupação do espaço, ordenamento ecológico, aqui no município de Lawrenceville. E aqui nós temos o acesso a uma residência e observamos a presença de árvores frondosas com a copa de alta estatura e árvores que são protegidas com a vegetação
herbácea, onde o solo está coberto com a vegetação arbustiva. Ali do lado direito, e acima da vegetação arbustiva nós temos a vegetação arbórea. Essa vegetação é formada por espécies que são endêmicas aqui da região, e a presença de arbustos debaixo de árvores que representam o potencial ecológico de preservação ambiental aqui dessa região, e toda essa harmonia que existe entre a vegetação herbácea, o gramado, a vegetação arbustiva e a vegetação arbórea, garante o ciclo da água bem redimensionado, aonde o ciclo da água ele fica longo e evita a formação de enchentes na zona urbana, e também evita secas prolongadas, o que provoca as altas temperaturas. E todo o componente arbóreo ele é diversificado, como observamos aqui, e sempre há formação de bom percentual de nuvens no céu. As residências têm um padrão de construção que é uma cultura daqui dos Estados Unidos da América, aonde não existe muro, e isso evita o acúmulo de calor durante o dia, com a incidência da luz solar. Aonde existem muros, esses muros acumulam calor e refletem também calor durante o dia, e durante a noite vão liberando esse calor, o que vai aquecendo o microclima da zona urbana. A presença de calçada mínima, isto evita a impermeabilização do solo urbano, e a distância das residências é uma boa distância. Como aqui não existe a cultura de afanar o que é alheio, as pessoas não têm medo de plantar ou conservar o componente arbóreo, tanto no fundo das casas, como a gente observa aqui, nas laterais, ou mesmo na frente dessas propriedades, dessas residências. E essa ilha de árvore aqui, a princípio a gente pode pensar que isso aqui está sendo um acesso a uma fazenda na zona rural, mas não, aqui é uma residência, é um domicílio, onde nós observamos também nas laterais a presença de árvores, a vegetação herbácea, uma boa distância entre as residências, e no fundo nós observamos o mesmo critério de preservação ambiental, ou seja, o quintal é bem suprido do componente arbóreo, diversificado, e existe também o componente arbustivo, como nós observamos lá no fundo
da casa vizinha. E nós temos aqui uma espécie arbórea, que é o pinus. Essa espécie arbórea aqui, que nós estamos vendo, é o pinus. E a gente nota diâmetro bem volumoso desta árvore. E aqui a gente observa que essa casa tem um quintal de boa extensão, graças a Deus. E eles ainda tiveram a preocupação de deixar esse paredão verde, que é um quebra-vento arbóreo. Nós estamos vendo aqui esse quebra-vento arbóreo entre uma residência e outra. E ainda com a presença de árvores, eles plantam espécies arbustivas, como essa aqui, bambu, e conservam a integridade da cobertura arbórea entre as residências. E nada impede que haja uma harmonia entre a preservação do componente arbóreo diversificado e a habitação, a sobrevivência das pessoas aqui na zona urbana. E eles estão sempre fazendo a manutenção. A gente está ouvindo aí barulho de máquina, a tecnologia a serviço do meio ambiente para conservar essas árvores. Eles fazem um manejo sustentável dessas árvores e cortam somente aquelas que representam alguma barreira à sobrevivência dos moradores. Aqui nós temos uma cerca viva. Essa cerca viva é um padrão que eles usam aqui, só que existe uma diversidade de espécies que são utilizadas para fazer essa cerca viva. A cerca viva, ao invés de muro, cerca viva para poder promover a emissão de água em forma líquida ou em forma de vapor para o meio ambiente. E áreas extensas de gramados, lá no fundo árvores, e essas árvores eles conservam para que haja a interceptação das águas da chuva, a infiltração das águas no solo, em harmonia com a vegetação herbácea, gramado. O solo fica permeável na zona urbana, o que impede as enchentes que a gente vê muito em várias regiões do mundo, principalmente aí no Brasil. A coleta seletiva do lixo, a reciclagem. Esse recipiente aqui é para fazer a coleta do lixo que pode ser reciclado. E a gente observa que todo o acesso às residências tem uma proposta de evitar a impermeabilização do solo. É claro que existe asfalto, calçada, mas a própria comunidade resolveu fazer esse sistema aqui de captação de água da chuva através dessas calhas. E como aqui tem apenas fossa séptica, aqui só corre água da chuva. E existe esse cuidado de drenar a água da chuva, uma harmonia entre a vegetação herbácea, arbustiva e arbórea,
E essas caixas de coleta das águas da chuva. Aqui nós observamos gramado, a vegetação herbácea, gramínea, arbusto, a bananeira. E aqui as águas que são captadas da chuva, eles fazem um serviço de drenagem aonde essa harmonia de solo permeabilizado permite